Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 e 17. Assim está escrito: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a inspiração divina da Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Estamos à véspera de um dia comemorado em todas as partes sobre o Dia da Bíblia. E fazem o Dia da Bíblia como um dia outro qualquer, separando-se um dia simplesmente para trazer a lembrança, uma lembrança histórica. Mas vale ressaltar que na vida do cristão não há um dia específico da Bíblia. Para o cristão, todos os dias, horas, minutos e segundos são para nós o dia da Bíblia. A Bíblia deve tornar-se, na vida do cristão, uma prática constante, diária, permanente, firme, perseverante, porque nós encontramos na Escritura o que não encontramos em nenhum outro livro. No entanto, o que Paulo nos afirma é que toda Escritura divinamente inspirada, a palavra de Deus, a diferença deste livro para outros livros é que os outros livros, os homens o escrevem dentro da sua base racional de conhecimento adquirido ou pesquisado. A Escritura Sagrada, ela não está nesta categoria. Ela foi dada por inspiração de Deus. Portanto, os homens não ficaram pensando o que escrever e onde achar conteúdo para os livros bíblicos. Eles estavam colocados à disposição de Deus e, portanto, Deus soprou, inspirou sobre eles a sua palavra. Como Pedro deixou registrado aqui na sua epístola, vamos observar. Segunda Pedro, capítulo 1 e o versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Escritura divina, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, soprou, inspirou na mente e no coração daqueles homens que ele escolheu e separou para que a sua palavra fosse escrita e tornasse então conhecida de todas as gentes por este mundo. Inicialmente, a palavra de Deus, ela era transmitida de maneira oral, de pessoa a pessoa, de boca a boca, um falando aqui, outro ali, outro acolá, e isto foi se propagando. Mas Deus, na sua onisciência, presciência e graça, entendeu que havia necessidade de deixar a sua palavra registrada. E, portanto, no momento em que ele fala a Moisés,
escreve num livro e relata aos ouvidos de Josué. A partir dali, Deus começou então escolhendo e separando homens das mais variadas funções e atividades, e Deus os preparou e eles foram escolhidos por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para receberem a revelação da palavra de Deus, a inspiração. E cada um, dentro do seu estilo e da sua época, escreveram as palavras que lhes foram inspiradas por Deus. Por isso, Paulo, nesse texto, ele nos afirma dizendo que toda a Escritura divinamente inspirada. Divina porque a Escritura, a fonte dela, a origem dela não é humana, é divina. Por ser divina, ela procedeu de Deus. Deus se deixou conhecer e se revelou para que as suas palavras fossem escritas. No entanto, a Escritura nos afirma que a palavra de Deus permanece para sempre no céu. Isto está lá no Salmo 119 e o verso 89. Deixa eu confirmar este verso, 89, onde encontramos assim. Isto: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, dado esta palavra ser inspirada, ela é proveitosa, ela é útil, ela é uma palavra que opera. Por isso que o escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz. A vida e a eficácia que há na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, ela provém de Deus. Por isso, quando as pessoas têm contato com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus opera na vida delas, levando-as ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ao arrependimento e à entrega a Cristo para perdão dos seus pecados e salvação da sua alma liberta e transformada. E a partir dali, abrem-se os tesouros dos céus, são revelados dentro do que está registrado na Escritura Sagrada. Então, esta Escritura divina, portanto, a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é 100% palavras de Deus, inspiradas por Ele, e estão ali registradas, preservadas, cridas e anunciadas por todo o mundo. Mas, como chegamos a este momento de termos a Escritura às nossas mãos, nos smartphones, e cada vez de maneira mais tecnológica, facilitada para o acesso, para o estudo, para a meditação, tudo isto levou tempo, porque o próprio Deus disse que a ciência se multiplicará. E na multiplicação da ciência tem também as coisas boas que trazem facilidades e compreensão para que possamos ter o manuseio e o acesso da palavra de Deus. Por isso que Paulo orientou Timóteo a dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta palavra da verdade é a Escritura. Então nós observamos aqui, neste primeiro ponto, que toda a Escritura divinamente inspirada por Deus. Pedro deixou registrado que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras foram inspiradas por Deus. E ao serem inspiradas por Deus, nós encontramos no determinado tempo que Deus decidiu
que a sua palavra fosse escrita. E nós encontramos nas Escrituras Sagradas, hoje, na composição que temos da Bíblia Sagrada, ela divide-se em várias partes. Primeiro, precisamos entender que toda ela, de Gênesis a Apocalipse, são palavras de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. E este livro compõe-se de duas partes principais para o entendimento e o estudo: Antigo Testamento e Novo Testamento, fazendo referência ao Antigo Testamento antes da encarnação de Jesus, antes de Jesus tornar-se homem, e Novo Testamento depois da encarnação de Jesus. Então essas são as duas partes principais deste livro. Porém, cada parte dela tem as suas peculiaridades. Ou seja, no conjunto dos livros, no seu arranjo, a maneira como eles foram organizados, não é de maneira cronológica, mas é de maneira temática. E quando nós entendemos a maneira temática, nós vamos observar a Bíblia dividida em assuntos. E por isso, nós entendemos que destas duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, forma-se um conjunto de livros que é chamado Biblions, que vem de biblioteca, não é um único livro, são 66 livros que foram escritos por 40 escritores variados no estilo, na época e na vivência. E, portanto, estes livros, 66 livros no todo, escritos por 40 escritores diversos, ele compõe esta biblioteca, que é chamado Bíblia, Sagrada Escritura, Palavra de Deus. E, portanto, na divisão, nós encontramos no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento encontramos 27 livros, divididos em 4 partes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, os 39 livros são divididos em 4 partes, e cada uma delas com o seu significado. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de lei. Foram os livros escritos por Moisés, conforme a orientação que Deus lhe deu. Estes 5 livros de Moisés levam o nome de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nestes 5 livros da lei, o tema principal é o fundamento para a chegada de Cristo. A revelação do plano de Deus, da criação do homem e de todas as coisas, o princípio do pecado e o princípio da redenção, uma promessa feita por Deus a Adão e Eva, que aponta para Cristo. E, portanto, é o fundamento da chegada de Cristo. A segunda parte fala dos livros históricos. São 12 livros que vão de Josué até Ester. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Estes livros, eles falam sobre a preparação para a chegada de Cristo. Seguindo aos livros históricos, nós temos os livros poéticos, em número de 5, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, de Salomão. Nestes livros, retrata sobre o anelo pela chegada de Cristo, o desejo, a expectativa.
E por fim, nos livros proféticos, que compõem em 17, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os 5 livros dos profetas maiores. Os 12 chamados profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o tema destes livros é a certeza da chegada de Cristo. Então veja, começando com o fundamento da chegada de Cristo, a preparação para a chegada, o anelo pela chegada dele, e aqui a certeza da chegada de Cristo. Então estas são as 4 divisões do Antigo Testamento, formando ali 39 livros. Já para o Novo Testamento, compõe-se de 27 livros, também divididos em 4 divisões com o seu tema principal. Por exemplo, no Novo Testamento, começa-se com os evangelhos, lembrando que depois de Malaquias, até chegar ao Novo Testamento, foram um período interbíblico chamado o período do silêncio profético, que durou cerca de 400 anos, até João Batista ser enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. João foi o último profeta debaixo da lei. A partir de João, entra Cristo como aquele prometido, aguardado e desejado no Antigo Testamento, e ele passa, então, a mover-se entre os homens. Então, os 27 livros são divididos em 4 partes. Primeiro, os evangelhos, que vão de Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles falam sobre a manifestação de Cristo entre os homens aqui na terra. Seguindo, nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Ele fala sobre a propagação do evangelho, a propagação de Cristo. Quando ele partiu, foi assunto aos céus, os discípulos ficaram no encargo de anunciá-lo. Então, Atos conta a história por onde a palavra caminhou, por onde Jesus foi anunciado. E ele começou a ser anunciado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Nós estávamos também incluídos nesta propagação de Cristo, e ele chegou ao nosso conhecimento. Seguindo, nós temos as epístolas, que são em número de 21 epístolas. Destas, 13 delas são epístolas de Paulo, e as demais são epístolas gerais. As epístolas de Paulo são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Temos ainda a epístola de Hebreus, que é uma epístola anônima, não aparece o nome do escritor desta epístola, e temos também estas epístolas que são chamadas as epístolas, formando um número de 21 delas, incluindo agora Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. As epístolas falam sobre a interpretação e aplicação de Cristo e dos seus ensinos, como eles foram direcionados para a nossa vida. E, por fim, temos um livro profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. E ele fala sobre a consumação em Cristo. Então, o tema central da Escritura é Cristo. Jesus Cristo,
o enviado por Deus. Então, trata da revelação da glória de Deus através de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Este é o composto da palavra de Deus. Isto levou aproximadamente do primeiro livro ao último livro, começando por Moisés e terminando no apóstolo João, quando da revelação na ilha de Patmos, levou aproximadamente 1.600 anos para a escrita dos 66 livros que foram juntados e colocados da maneira como estão na Escritura Sagrada. Então, observamos aí este período tão longo, porém, não encontramos sequer uma divergência, uma contrariedade na Escritura. Encontramos ali harmonia, coesão, unidade e como que podemos falar? Complementariedade. O plano de Deus começou, progrediu-se e chegou ao seu clímax, à sua conclusão. Começando lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e terminando lá em Apocalipse, quando fecha-se o plano de Deus para toda a humanidade de todas as épocas. Então, quando olhamos o texto que li, porque toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. O valor da Escritura está em que ela é de proveito, proveitosa para ensinar as coisas concernentes a Deus. Nós aprendemos na natureza e na Escritura. Na natureza, o poder criador de Deus. Na Escritura, a revelação de Deus para a nossa vida. Então, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para nos dar elementos confirmatórios da realidade da Escritura, para corrigir se temos algum caminho que não está condizendo com a realidade da Escritura divina. Ela vem para nos corrigir e nos levar ao caminho certo. E também para instruir, ou seja, para acrescentar à nossa vida a instrução, o crescimento, o conhecimento, a sabedoria e a revelação da palavra de Deus. Com o objetivo de que o homem de Deus, o homem, a mulher, o jovem, a criança, o idoso, ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus tem o poder de endireitar os nossos caminhos. Ela tem o poder de habilitar a nossa vida, de tirar de nós aquilo que não é condizente com a vontade de Deus e criar em nós aquilo que é do agrado de Deus. Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Um outro texto diz: como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Um outro texto diz: tenho mais entendimento do que os meus inimigos, porque medito na tua palavra. A exposição da palavra de Deus dá luz, dá entendimento. O outro verso diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando estamos em contato com a Escritura Sagrada, e Deus deixou claro que a Escritura está completa, não há nada por completar. E ele fez uma advertência: se alguém acrescentar alguma coisa ao que está escrito, lhe serão acrescentadas as pragas que neste livro estão escritas. E se alguém diminuir, tirar alguma coisa da Escritura, lhe será tirado
a parte que lhe competia na árvore da vida. Então, a revelação de Deus está completa. Não há o que tirar e nem há o que acrescentar. Portanto, hoje não existe mais palavra revelada. Uma nova revelação de Deus para o mundo. Isso não existe. Isso é invenção humana, é heresia. O que existe é a revelação da palavra que já está escrita. E quem traz esta revelação para nós é o Espírito Santo, porque ele foi quem inspirou. Então, o Espírito Santo é aquele que conhece a Escritura. E quando nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, ele sopra na nossa mente e coração a revelação do que está na palavra de Deus. Não é uma nova revelação, não é uma palavra rema, não. É a revelação do que já está escrito. Nada há por acrescentar. E quando nós olhamos isto, tão certo é que a Escritura, divinamente inspirada, que ela fala sobre Jesus, do primeiro ao último texto, nós vamos encontrar que quando Jesus veio, ele aprovou as Escrituras. Ele sempre estava dizendo, quando confrontado, ele dizia: que diz a Escritura? Como diz a Escritura? Quando Satanás o tentou, lá no monte da tentação, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus aprovou as Escrituras. E ele próprio disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eterna, por isso ela permanece para sempre no céu. E até hoje, a Escritura, a Bíblia, é o livro mais vendido em toda a face da terra. É o livro rejeitado, contestado, debatido, porém é o livro mais crido e aceito. E ultimamente, nos dias atuais, as pessoas das idades entre 14 a 25 anos estão correndo-se em busca da Escritura, porque nela está respostas e soluções para a vida humana. Portanto, a sociedade, a educação, a cultura, a psicologia, a sociologia, nada disso tem dado solução aos problemas que afligem as pessoas, as interrogações, as perguntas. Mas quando elas vão à Escritura, palavra de Deus, elas encontram a resposta que estão à procura. Por quê? Porque a resposta está em Deus. E Deus está declarado na sua Escritura. E quando vamos à Escritura, nós encontramos isto. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. Cristo, então, aprovou as Escrituras, confirmou o que nelas está escrito. Não somente aprovou, como ele ensinou claramente, publicamente, não de maneira oculta, mas de maneira aberta. A todos os que estavam presentes, Jesus cumpriu. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que acerca dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus fez uso constante das Escrituras. E elas foram cumpridas por Cristo. Ele veio para cumprir. E ele cumpriu tudo quanto a Escritura havia profetizado a seu respeito. Em quinto lugar, as Escrituras, depois de Jesus confirmá-las, depois de Jesus ensinar através dela, depois de Jesus demonstrar o cumprimento da Escritura na sua vida, ele passou este ensinamento aos seus discípulos.
E quando ele foi assunto aos céus, os discípulos passaram a pregar e ensinar as palavras de Deus para salvação dos pecadores. Então, eles começaram anunciando a palavra de Deus. Elas foram lidas por Cristo. Eram divididos em papiros e em pergaminhos. E quando ele esteve na sinagoga de Nazaré, lhe deram o rolo do livro do profeta Isaías. E ele achou o lugar onde estava escrito. Achou, procurou e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. E depois que terminou, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. O Cristo que estava predito na escritura estava ali, na presença deles, de carne e osso, na semelhança de homem, para viver um tempo com eles e anunciar as realidades do reino de Deus. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Hoje, eu e você temos a facilidade, porque não era fácil carregar a escritura, eram tantos livros, mas eles foram colocados de tal maneira que hoje compõem um único livro, a Biblioteca Divina, Escritura Sagrada. E começou desta forma. As divisões em capítulos e versículos vieram muitos séculos depois. Conforme nós encontramos, por exemplo, a divisão em capítulos foi feita em 1227 por Stephen Langton. E a divisão em versículos levou mais 300 anos. Foi feita por Robert Stephanus em 1551 a 1555. Portanto, desde então, a Escritura está colocada à disposição de todos. Até mesmo numa pequena película pode-se colocar toda a Escritura. 1185 capítulos, dividido em 66 livros. Muitas palavras de Deus ali, porém palavras de vida, palavras de graça, palavras de fé, palavras de salvação, palavras de encorajamento, palavra de cura, palavra de poder, palavra de vitória. Tudo isto encontramos na Escritura. Então, quando romper o amanhã, se Deus der a mim e a você vida e saúde, valorizemos este livro sagrado que temos em nossas mãos. Agora, uma advertência. Ele não deve ser usado como amuleto. O que é amuleto? Amuleto é simpatia. É a pessoa colocar a Bíblia aberta numa mesa, numa estante, no painel de um carro e achar que simplesmente, por a Bíblia estar aberta ali, está ali o poder da preservação, do livramento e da segurança. Não, não é o melhor lugar para se abrir a Bíblia. O melhor lugar para ter a Bíblia aberta é no nosso coração. Quando a palavra de Deus é entronizada em nosso coração, então estejamos seguros que aquela palavra fará toda a diferença na nossa vida. Nos levará por caminhos seguros de livramento, de proteção e de vitória. Portanto, não tenha apenas o livro, a Bíblia Sagrada, na sua estante, mas abra todos os dias, leia, releia, medite, estude, compare e pratique o que diz a palavra de Deus. Aí encontrará o valor da palavra de Deus. As palavras de Deus, elas são mais doces do que o mel. As palavras de Deus, elas são vida para a nossa vida. As palavras de Deus trazem sabedoria ao nosso entendimento, sensibilidade e discernimento ao nosso ouvido, para ouvir e compreender as palavras de Deus. Portanto,
desfrute deste dia, rememorando o valor e a grande diferença e transformação operada na minha e na sua vida, tão somente em função da palavra de Deus, pregada, ensinada, declarada, exposta e vivida. Este é o resultado que temos, e é o livro que nos mostra o caminho para a presença do céu, a direção de Deus. Dwight Lyman Moody, um grande evangelista do passado, disse certa vez, e deixou escrito em sua Bíblia: este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Não tem como conviver pecado e Bíblia. Elas não têm unidade. Por isso o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E lembrando, toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Desfrute da Escritura Sagrada. Viva de acordo com o que ela propõe e você terá permanentemente a presença e o poder de Deus sobre a sua vida. Pense sobre isto. Viva dentro desta realidade. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.